Presidente, queria, antes de mais nada, me referir, cumprimentando todos que estão em casa e que nos assistem aqui pela TV, Rádio Senado, referir a uma parte da fala do senador Pedro Simon, quando ele se referiu à saúde do presidente Lula. E ele tomou aqui uma atitude, ele que é sempre muito eficiente em apontar os problemas do nosso país, em buscar soluções, mas eu queria também fazer aqui o registro, antes de começar a falar do tema que me traz à tribuna do Senado, a falar, e penso que falo, como já fiz em outras oportunidades, eu estava ausente do país e o presidente Lula voltou para casa depois de um período difícil de internação, mas o Brasil inteiro, todos nós estamos felizes que agora ele começa um processo de recuperação, né? O Brasil precisa, como disse o senador Pedro Simon, da liderança do presidente Lula, o mundo, eu diria até, porque ele é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que talvez a que mais conhece o Brasil. Eu tive o privilégio ao longo desse período que sonho em melhorar o mundo através da militância política, de ter convivido com ele já nos últimos 30 anos e aprendi muito. Semana que vem estou organizando com o líder do meu partido uma visita ao presidente Lula, mais uma visita a São Paulo, e certamente quero poder voltar aqui na tribuna relatando que encontrei bem melhor, porque essa doença é uma doença difícil, mas ele, se Deus quiser, vai vencê-la, como os médicos têm falado que ele já está vencendo. Mas, senhora presidente, eu venho hoje, como fez inclusive meu colega Sérgio Souza, à tribuna do Senado Federal, para falar do Dia Mundial da Água. No dia 22 de março de 1992, as Nações Unidas instituiu o dia 22 de março como o Dia Mundial da Água. E, antes de mais nada, eu queria cumprimentar todos que, de alguma maneira, se preocupam com esse tema. Dos produtores, das organizações não governamentais, as ONGs, os comitês de bacias, os governos, os parlamentares, os cidadãos. Eu tive o privilégio, acompanhado do senador Rodrigo Hollenberg, do senador Aloysio Nunes, do senador Sérgio Souza, a senadora Cátia Abreu estava pela a Confederação Nacional da Agricultura, mas nós fomos pelo Senado participar do Congresso, do 6º Congresso Internacional sobre Águas. E pude ver, tanto no oficial como no paralelo, porque eu com o senador Aloysio Nunes fomos nos dois, ver que, felizmente, temos muitos cidadãos em todos os países preocupados com esse recurso, com o uso desse recurso, com o acesso a esse recurso que é a água. Parece pouco, o nosso planeta é conhecido como planeta água. Mas um primeiro dado, segundo a ONU, apenas aproximadamente veja bem, senhoras e senhores senadores, 0,008% da água do planeta pode ser consumida. Então, é um recurso que aparentemente nós temos em abundância, mas ele é, de fato e na realidade, um recurso escasso. Daí a importância das Nações Unidas ter criado o Dia Mundial da Água. E mais ainda, no dia 22 de março de 92, a ONU fez a divulgação da Declaração Universal dos Direitos da Água. O texto apresenta uma série de medidas, informações, sugestões para conscientizar ecologicamente a população e os governantes. Daí eu entendo da maior importância, à véspera da Rio+20, depois do Congresso Mundial de Água, de nós estarmos aqui registrando na tribuna do Senado uma preocupação com o manejo desse recurso tão essencial à vida, que é a água. Queria também cumprimentar o presidente da ANA, Agência Nacional de Água, o Vicente Andreu, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Eles estão promovendo um evento, acaba de chegar aqui também o senador Rodrigo Hollenberg, de uma viagem um pouco mais longa que a minha, mas que teve o senador Rodrigo Hollenberg a missão de nos representar em várias mesas
e assumimos um compromisso, eu, senador Rodrigo, que preside a Comissão de Meio Ambiente, senador Sérgio Souza, senador Aloysio Nunes, ou seja, é um movimento suprapartidário de instituirmos aqui um grupo de senadores que vão cuidar da agenda da água no Senado Federal e no Congresso. Então, senhora presidente, a Declaração Universal dos Direitos da Água, eu queria fazer a leitura do artigo 1º desta Declaração Universal dos Direitos da Água. Artigo 1º. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. É muito importante porque a responsabilidade, de fato, é de todos, para que possamos melhor manejar esse recurso. Artigo 2º. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser, vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano, o direito à vida, da qual é estipulado no artigo 3º da Declaração dos Direitos Humanos. Artigo 4º, pulando aqui o 3º, o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Queria também dizer, senhora presidente, senhoras e senhores senadores e a todos que nos assistem, quando eu falo que é um recurso escasso, porque de cada 6 habitantes desse planeta, desse nosso mundo, 1 não tem acesso à água de boa qualidade. Eu estou me referindo a 800 milhões de habitantes do planeta que não têm acesso à água. Ou seja, não tem como combater a fome sem se ter o acesso à água. Daí, nós precisamos compartilhar no Dia Mundial da Água essas informações. Buscar e fazer valer algumas das soluções. Quando eu fui no Congresso agora, eu vi que tem muitas soluções, tem muitas propostas. Mas e daí? O que são soluções e propostas se não se tem uma atitude política para implementá-las? A atitude que a própria ONU, o secretário-geral da ONU adotou agora, é importante, daqui um pouco vou me referir a ela, porque a água, algumas regiões do planeta têm escassez física. A escassez, como o próprio Brasil, na Amazônia, no norte, nós temos uma abundância de água e uma população pequena. No Nordeste, nós temos pouca água e uma população grande. Mas nós temos regiões do mundo inteiro que a água é um recurso absolutamente escasso, que pode e tem gerado muitos conflitos e pode se agravar ainda mais. Mas não é só isso, a escassez física. Eu falo também da escassez política, de falta de decisão política, de infraestrutura. O nosso país, no Sudeste, 95% tem água tratada, quem vive na região Sudeste. 70% tem esgotamento sanitário. Mas essa realidade só vale para o Sudeste brasileiro. Nas outras regiões, nós temos um contingente enorme da população que não tem acesso à água tratada e muito menos a esgotamento sanitário. A pegada hídrica está se fazendo hoje. O que é a pegada hídrica? É se calcular o consumo per capita de água. Alguns estão consumindo muito e outros não têm quase nada para consumir. E é bom que o mundo tenha acesso a essas informações.
Eu tenho aqui algumas informações sobre a pegada hídrica. Nós temos, por exemplo, a média global, a média mundial, é de 1.243 litros de consumo de água por ano por habitante. Mas vamos a alguns países. Os Estados Unidos consomem, em média, 2.483 litros de água por habitante por ano. E na África? E no Nordeste brasileiro? A média brasileira, por exemplo, no Brasil, é de 1.381 litros. É quase a metade do que um americano dos Estados Unidos do Norte consome. A China, o consumo médio é de 700 litros por habitante, senhora presidente. E quando eu falo que essa média global de 1.243 litros por habitante ano, ela falseia a realidade de um recurso tão importante. Nós estamos falando de direito do cidadão, direitos humanos, acesso à água. E aí, o mundo ainda não decidiu se vai universalizar o acesso à água ou vai transformar a água numa poderosa commodity, como muitos tentam fazer. Este ano, o tema do Dia Mundial da Água é água para as cidades, né? Com a intenção de chamar a atenção para o abastecimento de água nas cidades. As cidades que têm crescimento rápido da população urbana, né? A industrialização, os conflitos, os desastres naturais que estão consumindo vidas humanas e a incerteza causada pela mudança climática. Daí, eu queria, aqui me referindo a todos que nos acompanham na TV e na Rádio Senado, e também pela internet, dizer que tem que ter uma mudança de comportamento, uma atitude nova em relação à água, dos governos, de quem trabalha com produção, mas também de nós, consumidores. Uma mudança mental, uma mudança de uma atitude, um novo comportamento. O governo do Acre, nós no Acre temos uma preocupação com a água, tem uma preocupação com os nossos recursos hídricos. Acabamos de enfrentar um gravíssimo desastre natural que afetou milhares de famílias, mas já estávamos trabalhando com a política de cuidar melhor das bacias hidrográficas. Mas é muito feliz a iniciativa de ter como tema água para as cidades, porque 84% dos brasileiros vivem nas cidades. E muitos deles recorrem à cidade para buscar melhor serviço. E a água segue sendo um serviço escasso, de baixa qualidade, na maioria das cidades brasileiras, senhora presidente. Queria dizer também que alguns dados da ONU são importantes. Nós precisamos entre 10 e 15 vezes mais águas para produzir 1 quilo de carne que 1 quilo de trigo. É óbvio que boa parte das águas estão nesse ciclo das chuvas, dessa pegada, vem no ciclo das águas com as chuvas. Em 2030, vamos necessitar, pelo menos, de mais 50% a mais de comida para poder saciar a fome, que atinge mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Vamos precisar de mais 45% de energia no planeta e vamos precisar de uma oferta de mais 30% de água. Quero também dizer que mesmo, segundo a OMC, a Organização Mundial de Saúde, e o Unicef, o mundo tendo alcançado as metas do milênio, que era de reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso à água potável, o universo é muito grande ainda. Nós estamos falando de quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável no nosso planeta. Queria também dizer que é importante reproduzir aqui na tribuna do Senado o posicionamento do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Ele afirmou nessa quinta-feira, Dia Mundial da Água, que só com um bom aproveitamento da água será possível vencer a luta do combate à fome. Se não aumentarmos nossa capacidade de utilizar a água sabiamente na agricultura, não conseguiremos acabar com a fome e, por
consequência, teremos que enfrentar uma série de problemas, incluindo a seca, a fome e a instabilidade política, disse o secretário-geral da ONU. Também falou da importância do uso sustentável de um recurso natural limitado, mais importante que nós temos que a água. É um recurso natural limitado. A quantidade de água que temos, de água consumível no planeta, ela é a mesma. Daí a importância de nós lutarmos para não termos mudança climática. E que nós também devemos reafirmar nossos compromissos por políticas que promovam o direito à água para todos. E aqui queria dizer também que a água terá um papel-chave na construção do futuro que queremos. A comunidade internacional precisará reunir dados de segurança hídrica, alimentar e nutricional no contexto de uma economia verde na próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, que será realizada em junho no Rio de Janeiro. Isso é fundamental. Queria também aqui me referir ao que falou o diretor-geral da FAO, o brasileiro, companheiro, José Graziano da Silva, que indicou que para um melhor aproveitamento da água é preciso intensificar a agricultura sustentável, usar a água de forma mais inteligente e também mudar a forma de como comemos, reduzindo o desperdício e promovendo dietas mais saudáveis, disse Graziano. Para alcançar essas metas, temos que investir em pessoas, infraestruturas, educação e conscientização, assim como encontrar incentivos para que os pequenos produtores adotem boas práticas e fortaleçam sua capacidade de produtividade, acrescentou Graziano. Queria, por fim, senhora presidente, dizer que se nós estamos diante de um recurso tão especial, se nós, segundo especialistas, estimam em 1.386.000.000 de quilômetros de metros cúbicos, o volume de água do planeta. Vou repetir, os especialistas falam de uma cifra de 1.386.000.000 de quilômetros cúbicos, o volume de água do planeta, valor que tem permanecido praticamente constante nos últimos 500 anos. Isso materializa um pouco do que falei ainda há pouco. Desse total, 97,5% estão sob forma de água salgada nos mares e oceanos. 68,9% das águas doces encontram em geleiras e na calota polar. Ou seja, é um recurso de difícil acesso. Então, senhora presidente, eu concluo minhas palavras dizendo que nesse encontro que participamos, que o senador Sérgio Souza já se referiu, nós assumimos um compromisso de assegurar a promoção destas propostas que nós vamos apresentar ao Senado, o compromisso com a Rio+20, de apresentar na Rio+20 as propostas do Congresso Internacional que participamos. Concluo aqui as minhas palavras, dizendo que espero, sinceramente, ter no Senado Federal aliados, já que aqui no Senado temos visto uma consciência de que o Brasil é a grande possibilidade de aumentarmos a oferta de alimentos no planeta, de fazermos o aumento de oferta da produção agrícola e agropecuária de forma sustentável, respeitando o nosso meio ambiente e fazendo isso cuidando da nossa rede hidroviária. E penso que as bacias hidrográficas, que têm já os comitês em vários estados brasileiros, a sociedade se envolvendo, precisam ganhar força no interior desse país para que, tratando melhor as nossas bacias hidrográficas, nós possamos dar uma demonstração com atitudes concretas do respeito que temos a esse recurso tão especial que é a água. E que o governo do Brasil siga tomando as atitudes necessárias para que façamos aquilo que a ONU estabelece, que todos tenham acesso à água de boa qualidade.